Nação Rubro-Negra, passando aqui para a gente trocar aquela ideia pós-jogo, nossa resenha de sempre. Na minha opinião, a pior partida sob o comando do Felipe Luiz. Pior partida, assim, dentro do aspecto técnico, né? O aspecto tático, tudo bem, o Flamengo jogou também. Mas, tecnicamente, foram muitos erros. Assim, erros grosseiros, erros inadmissíveis para um time com jogadores nesse nível técnico altíssimo. Gente vindo do exterior, né, que é o caso do Saúl, gente vindo do exterior, que é o caso do Carrascal, é o caso do Samuel Lino, que fez uma partida terrível, entrou muito mal no segundo tempo. O Rossi, mais uma vez, nos dando grandes sustos, com aquela mania de querer driblar o jogador adversário dentro da área, sendo ele o último homem, literalmente, né? Tentou ali um drible desnecessário no Hugo Moura, ex-jogador do Flamengo. E depois também, no segundo tempo, isso foi no primeiro tempo, e depois no segundo tempo, ele de novo quase que entrega a paçoca, ele de efeito desnecessário, depois pediu desculpa, assim, essas coisas assim, sinceramente, não tem perdão não, sabe? Eu acho que o Rossi está passando do ponto no que diz respeito à irresponsabilidade no gol, por mais que ele seja um ótimo goleiro, e ele é excelente com o jogo com os pés, e ele é sim, muito inteligente, sim, mas ninguém é perfeito, então você tem que minimizar os erros, ainda mais se tratando de um campeonato brasileiro, em que o Flamengo está disputando palmo a palmo a liderança com o Palmeiras, que ganhou no sábado, de 4-1 do Fortaleza, e onde o Flamengo não poderia deixar escapar 2 pontos para o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama tem um time abaixo da crítica, né? Não adianta comentaristas, o narrador dizer, não, o Vasco da Gama tem bons valores, tem um ou outro ali, o Verratti, por exemplo, é o Léo Jardim, por exemplo, e um pouco aquele menino que fez o gol dele, além, é claro, do Felipe Coutinho, mas para por aí, tá? Porque o resto dos jogadores do Vasco são abaixo da crítica, é um time fraco, limitado, até bem treinado dentro das propostas do Fernando Diniz, mas é um time limitado, é um time que não é por acaso que está brigando para não cair, né? Tá ali embaixo na tabela de classificação, mas quando é contra o Flamengo, todo mundo vira Barcelona, Bayern de Munique, né? Real Madrid, impressionante. E aí agora a gente quer ver, quando o Vasco enfrentar o Palmeiras, quando o Vasco enfrentar o Atlético Mineiro, como é que esse time vai se comportar, principalmente quando o Palmeiras, né, que está disputando com o Flamengo a liderança, né, do campeonato, como é que eles vão se comportar. Não importa se vai ser aqui ou lá o jogo, não importa, mas a gente vai ver que muito provavelmente o Palmeiras vai atropelar o Vasco da Gama, muito provavelmente. Até porque eles são amigos, a torcida é amiga, né, enfim, ainda tem isso também. E logicamente que, não estou dizendo que o Vasco vai abrir as pernas pro Palmeiras. Não, pode ser até que não abra as pernas, mas pode ser que, obviamente, não faça um jogo tão duro, né, tão competitivo como fez ontem, que era normal. Trata-se de uma rivalidade. Agora é o seguinte, é uma rivalidade mais da parte deles hoje em dia, né, porque tem décadas que eles não ganham do Flamengo, né, então, logicamente, quando ele vem jogar contra a gente, ele vem cheio de motivação, enfim, vem com a faca nos dentes. E o Flamengo, por sua vez, tinha que tratar esse jogo exatamente assim, como uma decisão. Só que o Flamengo, de novo, ele abusou, perder a bola com facilidade. Bruno Henrique não jogou rigorosamente nada, né? É importante salientar isso. O Pedro entrou e cometeu erros técnicos que ele não comete normalmente. Perdeu um gol cara a cara com o goleiro ali, no final do jogo, né? O Ayrton Lucas também, muito mal tecnicamente, tomou um cartão amarelo desnecessário. Ortiz, chutando vento. Ortiz, camisa 10 da zaga, chutando vento. Arrascaeta, brigando com a bola, tem uma hora que ele pisou na bola, se enrolou com a bola ali, para vocês verem o nível de atuação técnica baixíssima que o Flamengo teve. O Cebolinha, por incrível que pareça, fez uma boa partida. Eu digo por incrível que pareça, porque o Cebolinha não vem tido muitas oportunidades para entrar em campo, então logicamente que você perde ritmo de jogo, é lógico. Por mais que você esteja treinando todo dia ali, coisa e tal, do ponto de vista físico, a pessoa está bem. Agora, futebol não é só isso, né? Você tem que estar em ritmo de jogo mesmo, tem que estar jogando, né? Ainda mais quando você está jogando o campeonato desse nível. Logicamente que o time do Flamengo é muito exigente. E o Cebolinha até jogou bem no primeiro tempo, acredito ali, que foi um dos pouquíssimos no time do Flamengo que se salvou, embora também tenha cometido seus erros técnicos, né? O Flamengo estava com dificuldade enorme de tocar 3 passes. É inacreditável, ali no meio campo. O Flamengo estava com dificuldade enorme de tocar 3 passes. A cada 3 passes, um era errado para o adversário. É impressionante. Eu fiz esse exercício, fiquei observando. Até porque, assim, quando a gente vem aqui tecer esses comentários, é porque a gente observa, a gente não só torce. A gente observa o jogo, a gente analisa, né? A gente fica prestando atenção no que está acontecendo, nas movimentações táticas, né? A gente fica prestando atenção no comportamento do jogador em campo, até sem a bola, inclusive, né? Então, assim,
Os jogadores do Flamengo como um todo, aliás, o Danilo também fez uma boa partida, né? Dentro daquilo que foi ontem, o Danilo, que é um jogadoraço, para mim, ele tem que ser titular mais vezes nessa zaga, né? Por mais que você tenha os dois Léos ali jogando absurdamente, mas o Danilo, eu queria que o Danilo fosse mais vezes aproveitado ali. O Danilo, dentro do que foi ontem, aquele mar de erros técnicos do Flamengo, o Danilo também jogou bem, embora também tenha cometido seus próprios erros técnicos. Emerson Royal jogou bem, mas também cometeu erros técnicos no que diz respeito a passe, no que diz respeito à movimentação, né? Tem uma hora que ele deu um passe ali na direita no segundo tempo, ele deu passe e ficou outro passe entre o Carrascal e o Saúl ali, né? E ele apontou o dedo, vai, vai, vai. Ou seja, nitidamente uma falta de sincronismo, uma falta de compreensão do jogo ali, né? Falta até de entrosamento também, diga-se de passagem, porque esses caras chegaram agora, também é até natural que isso aconteça, mas de qualquer forma, são erros, né? A gente também não pode ficar passando pano, são erros que o Flamengo cometeu ontem em profusão, tá? Em profusão. E quando entraram o Luiz Araújo, o Samuel Lino, né? A gente pensou, quando entrou o Vinha, nós pensamos que o time subiria de patamar. Sim, de novo, no que diz respeito ao aspecto tático, o Flamengo, de novo, ele ganhou território, controlou o jogo, subiu de patamar, passou a incomodar mais o Vasco. Mas concreto mesmo, só aquela bola na trave ali do Saúl, né? Que foi um incômodo mesmo assim, só aquela bola na trave ali do Saúl e mais nada, né? No segundo tempo, porque o Léo Jardim, ainda que a zaga do Vasco tenha batido literalmente cabeça dentro da área, né? Dentro da área. Quando eu falo bater cabeça, eu não estou falando nem aquele lance que o Bruno Henrique ficou entre os dois jogadores do Vasco, onde um bateu literalmente cabeça com o outro, aí teve que sair, um deles teve que sair, teve que ser substituído, porque realmente o médico deles falou que ele não tinha condições de continuar jogando. Não, estou falando dentro da área. No segundo tempo, a zaga do Vasco bateu cabeça, e aí o Léo Jardim se enrolou com a bola, e a bola sobrou pro Pedro, e o Pedro chutou mal também. Aliás, o Pedro perdeu 2 gols cara a cara, né? No segundo tempo, 2 gols cara a cara. Então, o Flamengo, ontem, ele errou tudo que poderia errar, e ainda assim se mantém na liderança, né? É preocupante do ponto de vista da quantidade de jogos que ainda tem. Ontem foi a 24ª rodada. Sim, é preocupante porque o Palmeiras encurtou a distância, o Cruzeiro encurtou a distância, mas ainda assim o Flamengo ainda é líder. Ah, mas o Palmeiras tem um jogo a menos. Não significa dizer que esse jogo a menos eles vão ganhar. Não significa dizer. Um jogo a menos é um jogo a menos, ponto final. Até que ele aconteça, até que o placar se estabeleça, até que finalize, até que o placar seja definitivo, um jogo a menos é só um jogo a menos. Não significa dizer que eles vão ganhar, porque do jeito que a imprensa fala, o Palmeiras ainda tem um jogo a menos. Sim, tem um jogo a menos. E daí? Né? Tem um jogo a menos e daí? Pode perder esse jogo, pode empatar esse jogo. Né? Da mesma forma como pode vencer esse jogo. Então, o Flamengo ainda é líder. Eu fico muito chateado quando eu vejo torcedores do Flamengo, nos grupos que eu participo, em específico, né? Que é um cara que parece um botafoguense travestido de rubro-negro, porque o cara é um pessimista incorrigível. O cara falou que quinta-feira o nosso ano acaba. Olha só para onde que vai o pensamento de pessoas. Galera, não se deixe contaminar por esse tipo de pensamento, esse tipo de comentário, sabe? Porque é muito triste, é muito ruim, é nocivo, né? Ele é até negativo, do ponto de vista até da intelectualidade, até da realidade que a gente observa. Porque assim, a partida atípica que o Flamengo fez, sinceramente, diante de todo esse nível técnico altíssimo que o Flamengo chegou nas mãos do Felipe Luiz, de novo, no que diz respeito ao nível tático, nível técnico, o Flamengo chegou no nível altíssimo. Mas ontem foi um jogo para esquecer, foi um jogo abaixo da crítica do Flamengo. E ainda assim o Flamengo não perdeu o jogo. Poderia ter ganho no finalzinho, porque o Pedro perdeu 2 gols cara a cara, aquela bola do Saúl poderia ter entrado, poderia ser um outro placar, o Flamengo poderia ter ganho, o que não mascararia os erros de ontem do Flamengo, porque foram muitos, muitos. Então, quinta-feira, eu espero que o Flamengo não cometa esses erros contra o Estudiantes de La Plata. Será um jogo de altíssimo risco. Como diria o grande Apolinho, o Washington Rodrigues, será um fio desencapado que o Flamengo vai pegar lá. Isso porque o Flamengo não fez o seu dever de casa aqui no Maracanã, porque deveria ter goleado quando teve N chances de ampliar o marcador, né? E ainda assim tomou um gol dos caras desnecessariamente, né? Tudo bem que a partida foi contaminada pelos erros propositais, né? Grosseiros do juiz, sabemos disso, já falamos disso aqui, mas ainda assim
não podemos também deixar de apontar que o Flamengo perdeu uma oportunidade de despachar o Estudiantes de La Plata e chegar lá na Argentina e fazer um jogo apenas para cumprir tabela, né? Controlar o jogo, cozinhar o jogo, botar os malucos na roda, entendeu? Enervar os caras. Mas não. Agora vai ter que jogar lá um jogo que vai ser pressão total, que a torcida vai botar, como sempre, os torcedores argentinos fazem isso, né? Naturalmente. Às vezes pode ser até amistoso que os caras fazem isso, é o jeito deles de torcer, né? Criar um ambiente amedrontador, né? Intimidador. Eu espero que o Flamengo não se deixe influenciar por isso, o time do Flamengo. Como eu falei, o Flamengo tem um time muito cascudo, muito experiente, com jogadores rodados, vindo da Europa, etc. Então não pode se deixar contaminar por esse tipo de ambiente, mas que vai ser um jogo arriscado, vai, porque os caras estão por um gol para os pênaltis. Aí se o Flamengo fazendo o gol logo de cara, aí dá uma esfriada no cara, né? Fazendo o segundo, arrisca 4 pneus, como diria também o grande Washington Rodrigues Apolinho, né? E aí o Flamengo consegue controlar o jogo com mais tranquilidade. Tem condições totais de passar para a semifinal. Condições totais. O Flamengo é um time muito melhor que o Estudiantes de La Plata. Muito melhor, né? Dá para chegar lá, fazer um jogo e ganhar de 2-0, 3-0 até, né? Sem sustos. Só não pode cometer os erros técnicos grosseiros que cometeu ontem em Profusão. Espero que todos esses erros tenham ficado ontem no Maracanã, né? Que o Flamengo volte na próxima quinta-feira a fazer jogos de nível técnico alto, como fez até na quinta-feira passada, quando só fez 2-1 no Estudiantes de La Plata, mas jogou muito, principalmente no primeiro tempo, jogou muito. No segundo tempo o Flamengo deu uma cansada, mas no primeiro tempo o Flamengo jogou muito. Se jogar assim, de novo, o primeiro tempo, e aproveitar as chances que vai criar com certeza lá, com certeza tem tudo para sair de lá com uma goleada, né? E despachar o Estudiantes de La Plata na casa dos caras, diante da torcida deles. E com moral para a semifinal, né? Venha quem vier, deve ser o Racing mesmo. O que vier também, o Flamengo também tem condição de atropelar aqui e lá, né? E depois ir para a final e ver quem vai encarar no final, se vai ser o Palmeiras de novo, se vai ser o River Plate de novo, se vai ser um outro time, enfim. E seguir na toada do Campeonato Brasileiro, tranquilo, continuar jogando a altíssimo nível, né? Não mais cometer esses erros que foram cometidos ontem. O Flamengo tem tudo para terminar o ano aí com 2 taças de grande importância. Poderiam ser 3 se o Flamengo jogasse para valer a Copa do Brasil, diferentemente do que alguns comentaristas aí que se dizem rubro-negros falando que a Copa do Brasil é uma competição de menor importância, Aí, depois que a CBF mudou o regulamento e botou a final da Copa do Brasil lá pro final do ano, aí esse mesmo jornalista, né, que disse que a Copa do Brasil era uma coisa menor, não sei mais o que, falou, então, se o Flamengo soubesse, o Flamengo jogaria a Copa do Brasil com mais intensidade, com mais interesse. Independente de você mudar ou não no meio do caminho, como a CBF faz, até porque isso é o papel da CBF mesmo. Eles são corruptos, eles são ridículos, eles são escrotos. A diretoria da CBF, as diretorias da CBF, nenhum deles é flor que se cheira. Então, o cara faz finais da Copa do Brasil e botou lá no final, prejudicando o Flamengo. Mas se o Flamengo tivesse feito o papel dele no Maracanã e lá na Arena do Atlético Mineiro, o Flamengo estaria na Copa do Brasil. Estaria na Copa do Brasil, como deveria estar. Porque o Flamengo, gente, tem time para ganhar as 3 competições. Com tranquilidade, sem passar susto. Tem time para isso, né? Agora, tem que querer. Porque aqui no Brasil não pode se implantar essa cultura de a Copa do Brasil, ela é mais importante que o Campeonato Brasileiro. Não. Porque na Europa, assim, que se dane a Europa. Isso aqui é Brasil, parceiro. Isso aqui não é Europa, não. Nossa cultura é outra. A gente não é europeu, porra. A gente não é europeu. Então, o Flamengo tem que ganhar as 3. Ano que vem, eu espero que o Felipe Luiz vai renovar o contrato, e o Boto continue, e o Bapo vai continuar, obviamente, porque ele é presidente. Eles se reúnem e falam o seguinte, vamos ganhar as 3 esse ano. Vamos ganhar as 3. Não quero saber se Copa do Brasil, para alguns jornalistas pífios, patéticos, né? Como esses caras aí que ficam falando não importa se para eles a Copa do Brasil é de importância menor. Não, tem que ganhar, irmão. Isso aqui é Flamengo, entendeu? Se tem condições de ganhar as 3, porque o Flamengo passou muito tempo aí sem disputar títulos. Flamengo, agora que tem condições, que ganha na casa dos bilhões, que montou time forte, tem 3 laterais de esquerda, tem 2 laterais direitos, tem uma zaga de respeito, caramba, tem 3
4 baitas volantes, aliás, 3 pelo menos, né, de nível excelente, que é o Saul, Jorginho, 4, Saul, Jorginho, De La Cruz e o Pulgar, sem contar o Everton Araújo, sem contar o Alan, né? Tem atacante de nível altíssimo, que é o caso do Pedro, o caso do Bruno Henrique, que é o caso do Samuel Lino. Ok, mas o que então? Tem um goleiro excelente, que é o Rossi. Ué, tem que ganhar tudo, irmão. Tem que partir para ganhar tudo, não tem que ficar com essa coisa de na Copa do Brasil vai com o que der, não, mas vai com os melhores. Ponto final. Isso aqui é Flamengo.